Olá, glória a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, ao nome dEle, ao nome de Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio e todo poder. Para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você fazer parte, desta família, em nome de Jesus Cristo, a família de Deus, a família de Cristo. Você tem nos assistido, tem dado força, tem orado pelo pastor Van, que sou eu, tem contribuído, multiplicando esta semente e ao mesmo tempo ceando, se alimentando da palavra viva, eficaz, poderosa, penetrante na alma, no espírito, na divisão, e sendo fortalecido. E acredito que nós estamos crescendo a cada estudo, para a glória do nome de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, eu peço a você, continue orando pelo pastor Van, pelo seu amigo aqui neste canal Graça Revelada Pastor Van, ok? E em segundo lugar, eu peço que você dá um like, está crescendo o canal para a glória de Cristo, estamos sendo multiplicadores de uma boa semente que é as Escrituras, a graça sendo revelada, amém? Então você é o nosso semeador, o nosso agricultor, amém? Aquele que vai semeando esta boa semente, a palavra de Deus. Então dá um like, tá uma benção o canal, tá acelerado, estamos a 100 quilômetros, amém? Podemos produzir mais? Podemos sim, e dá um like, compartilha e vai se inscrevendo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para que a gente possa multiplicar, amém, esta bênção e também repartir este pão, que é o alimento, que é a palavra da alma, a palavra do Espírito, este pão vivo que desceu do céu, que é Cristo, que é a palavra de Cristo, amém? Louvado seja Deus. O assunto hoje é um assunto polêmico, sim, para o sistema religioso, para nós não, para nós é alimento. Ele foi dissolvido em alimento, deixou de ser polêmico e passou a ser revelado, passou a ser nutrientes, amém? Passou a ser, ele vem vitaminado, só faz nos alimentar, nos manter de pé pela fé, na palavra em Cristo Jesus. Então, nós falamos no estudo passado de hoje, no estudo anterior, está lá o vídeo sobre o pleroma, que é a plenitude de tempos. E hoje eu quero falar para você, estudar com você, examinar as Escrituras junto com você sobre o mundo vindouro e a dispensação, ok? Eu fiquei de trazer esse estudo sobre a dispensação. O que é uma dispensação? E antes de eu falar da dispensação, eu preciso falar um pouquinho, nem que seja um pouquinho, sobre a expressão mundo vindouro. Isto você não aprende, no banquinho da escolinha dominical, ok? Então, vamos falar sobre mundo vindouro, que a religião evangélica, quando trata deste assunto, da escatologia futurista, eles pegam este mundo vindouro e lançam para o ano 2000 e não sei nunca. 2000 e nunca chega este mundo vindouro. Então você vai aprender comigo, dentro das Escrituras, que o mundo vindouro, já estamos vivenciando o mundo vindouro. A igreja vivencia o mundo vindouro. Não vai acontecer um mundo vindouro. Não vai chegar este mundo vindouro. Já chegou. Quando, pastor? Quando Cristo nasceu, quando Cristo chamou os discípulos ali provaram o mundo vindouro. Mas, pastor, isso eu nunca ouvi falar sobre isso. Realmente,
na escolinha dominical da religião evangélica, não ensina sobre mundo vindouro, não ensina sobre dispensação, sobre consumação de século, sobre a vinda de Jesus verdadeiramente em 70, a vinda do Filho do Homem, né? Então, a religião gosta muito de ensinar sobre money, mas esse assunto já foi prego batido, ponta virada, você já está saturado disso aí. E o que vai nos alimentar agora é a palavra, as escrituras, como eu criei sobre escatologia atualizada. A religião evangélica, quando atualizar a sua escatologia, ela vai tomar um baque, vai tomar um susto do que já aconteceu nos primeiros séculos da era cristã. Amém? Então, o que significa a expressão mundo vindouro ou Aion Erhomai? Aion Erhomai, mundo vindouro, ok? Então, vamos ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 21, que diz: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, tá ligado? Não apenas nesta era, mas também na que há de vir, ou no mundo vindouro, ok? Então, o texto fala da exaltação de Cristo, do poder de Cristo, da grandeza de Cristo. Olha o versículo 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, neste mundo deles. Eles estão falando na era deles, não apenas nesta era, mas no mundo por vir. Detalhe, quando Paulo escreve aqui, não apenas nesta era, ele não está se referindo ao ano 2000, ele está se referindo ao ano 30, ano 40, depois do nascimento de Cristo, na primeira era cristã. Os primeiros discípulos, as primeiras, nos apóstolos, o tempo dos apóstolos, o tempo dos discípulos, após a morte de Cristo, quando ele fala, não apenas nesta era aqui, mas também na era que há de vir. Esta era também que há de vir, né, há um erro grotesco teológico, eles colocaram esta era que há de vir para uma era de 3.000 anos. Não, a era que há de vir era manifestação do reino de Cristo, que já estava manifestado ali entre eles. Agora, ela se consumou com a morte e a ressurreição de Cristo e foi dado a martelada, né, a marretada na era passada, no aion passado, certo? Acabou com a queda do templo. Então, lembrando, os últimos dias foi decretado no nascimento de Cristo até a queda do templo de Jerusalém, ok? Muito acima de todo governo e autoridade, Cristo, poder e domínio, Cristo estava acima, e de todo nome que se possa mencionar, o de Cristo estava e está acima. Não apenas nesta era, neste mundo presente deles lá, no aion deles, mas também no que há de vir. Já estava chegando, já estava se aproximando, já estava se manifestando, ou seja, mundo vindouro, aion erhomai, mundo vindouro, ok? Então, ro aion ro erhomai, a era por vir, ou a era futura. Ok? Então, o mundo vindouro, ou simplesmente o reino
eterno de Cristo Jesus. Isto é o mundo vindouro. Eu lhe pergunto, este reino de Cristo vai vir ou já foi manifestado? Já veio. Se vai vir no futuro, ninguém está no reino. Jesus não morreu, não ressuscitou, não trouxe o seu reino. Ok? Tudo que Jesus falou do reino, o reino de Deus está presente, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus estará em vós, o próprio reino, Cristo em nós. Isso foi só falácia, não aconteceu. Mas o reino veio, se manifestou, se fez carne, habitou entre nós. E ele manifestou o próprio reino, o domínio dele, a força dele, o poder do reino estava em nós. Amém? Então, vamos devagar, vamos nos alimentar, vamos ceiar, né? Devagarzinho, todo mundo sentado na mesa, amém? Mastigando, alimentando, né? Pelo entendimento, pelos olhos do entendimento, ok? Então, não apenas nesta era deles que estava passando, acabando, mas também na era que há de vir. Poucos anos depois, esta era se manifestou, ok? Em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Então, Ro Aion, Ro Er Homai, a era por vir ou a era futura. O mundo vindouro, se liga aí, o mundo vindouro ou simplesmente o reino eterno do Messias ou de Cristo Jesus, também conhecido como nova dispensação. E isto que eu vou falar para você. Nova dispensação. A nova dispensação. Que é isso, pastor? Nunca aprendi isso numa escolinha dominical. Passei 10 anos, 15 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos. Só me ensinava a fazer coleta, só mexia no meu bolso, mas não mexia aqui. Tem que mexer aqui, pastor, nas ovelhas. Aqui, ok? A libertação vem daqui, da mente, metanoia. Lembra a metanoia? A metanoia, ela acontece pelo entendimento nas escrituras. A libertação vem na mente. Quando você é liberto, o sistema religioso cai por terra. Então, vamos lá. Então, a nova dispensação ou reino que foi iniciado com a vinda de Jesus sobre a terra no final dessa antiga dispensação aqui, ó, não apenas nesta era, a antiga dispensação, o antigo mundo mosaico, certo? Então, o reino se fez presente com a vinda de Jesus no final da antiga dispensação judaica, que o Pedro, Paulo, Tiago, João, Jesus estavam vivenciando o finalzinho daquela antiga dispensação. E estavam agora manifestando a nova dispensação ou o mundo por vir. Aguenta aí, você vai ver isto aqui, nesta telona vai aparecer o mundo por vir através das escrituras, ok? Então, a antiga dispensação, né, judaica estava passando, né, a velha era e entrando agora a nova era, o mundo vindouro, e a nova dispensação, a nova era, o mundo vindouro, estava plenamente sendo desenvolvida e estabelecida em seu glorioso caráter espiritual. Então, o mundo vindouro, o reino espiritual de Cristo, já estava sendo desenvolvido, já estava crescendo, estava aparecendo, sendo manifestado, certo, na vida dos apóstolos, através do seu mestre, Cristo Jesus, que veio trazer o reino eterno, o mundo vindouro, a nova era, a nova dispensação. E isto aconteceu. Quando, pastor? Nos nossos dias? Vai acontecer daqui a mais 1000 anos, 500 anos? Não. Isto aconteceu na primeira era cristã. Quando Jesus nasceu e foi apresentado aos judeus, depois do batismo de João, ele manifestou já com o batismo com o Espírito Santo. Isto é mundo vindouro.
metanoia, mudança de pensamento, conversão, é mundo vindouro. Dons do Espírito Santo é mundo vindouro. Isto é mundo vindouro. A igreja do primeiro século já vivenciou o mundo vindouro, ok? O mundo que há de vir. Então, a antiga dispensação judaica estava passando, mas a nova dispensação estava plenamente desenvolvida e estabelecida em seu glorioso caráter espiritual. O reino é espiritual, ok? E somente no último dia que eles estavam passando nos últimos dias, e ela teve o seu caráter espiritual, né, manifestada no último dia. Agora vamos ver aqui alguns versículos para a gente entender isto de maneira legal, para a gente entender melhor. Mateus capítulo de número 13, olha só. Mateus 13, versículo 31 e 32. Disse assim, Jesus falando, e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. 32. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. 31, 32. O reino dos céus. Olha só. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Foi isso que Jesus veio plantar, o reino dos céus. Mas ela não vem com aparência física, palpável. O reino dos céus não. Ele é um reino espiritual. Então Jesus já estava plantando nos discípulos ali no primeiro século, né? No ano 30, quando começou o seu ministério, ele já estava plantando o quê? O mundo vindouro, findando o mundo antigo de Moisés, o mundo mosaico e o sistema mosaico de lei, de ordenança, de cerimônias, ok? E rituais, e plantando o que agora? O reino dos, oh, aleluia, céus, o reino dos céus, como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Marcos 10, vamos embora. Marcos, capítulo de número 10, Marcos capítulo 10 e o versículo de número 30. Olha que grandeza, olha só. Deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguições, e na era futura a vida eterna. Vamos voltar aqui para a gente entender. Olha só. 28. Então Pedro começou a dizer-lhes, nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus responde, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. No tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição. E na era futura, no mundo vindouro, a vida eterna. Mundo vindouro, escolhidos, morreu em Cristo, vida eterna. Vida eterna. No mundo vindouro, na nova dispensação. Mundo vindouro, ok? Lucas capítulo 18, olha o que é que diz Lucas 18 e versículo de número 30. Lucas 18, 30.
Ele diz, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna, no mundo vindouro, na nova dispensação. Lucas capítulo... eu tenho que falar esses versículos, e você grava aí, e chega lá na escolinha dominical de pastor. Rapaz, o pastor Van ali estava falando negócio do mundo vindouro, eu nunca ouvi não, mas me explica aí. Aí você escuta a explicação dele. Capítulo 20 do seu pastor. Capítulo 20 de Lucas, versículo de número 35. Olha só. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, mundo vindouro, nova dispensação, no reino de Cristo eterno e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. Ok? Não se casarão e nem serão dados em casamento. Aonde? Na era que há de vir. Muito bem. Efésios, vamos para Efésios. Efésios capítulo 1, texto que a gente leu. Efésios capítulo de número 1. E o versículo de número 21, versículo que nós iniciamos. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era deles, presente, mas também na que há de vir, 2050, a que há de vir. Estava sendo manifestado já no tempo dos apóstolos. Nos últimos dias, ela veio totalmente. O reino se manifestou completamente. O reino de Cristo, o reino espiritual. Agora, veja o que diz Hebreus. Vamos para Hebreus, capítulo de número 2. Olha só. Hebreus, capítulo 2, e o versículo de número 5. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Não foi a anjo que ele sujeitou o mundo que há de vir. O mundo que há de vir. Irmão, a religião evangélica pega aqui, há de vir, e lançou, nem para os nossos anos 2021, mas nunca vai chegar esse há de vir. Nunca vai chegar. Por quê? Porque já aconteceu. O mundo vindouro já estamos vivenciando. Eu e você. A igreja de Cristo está no mundo vindouro, na nova era, na nova dispensação. Nunca lhe ensinaram isso na escolinha dominical? Não. É porque, infelizmente, principalmente, né, a religião, os pentecostais, quando param para ensinar, um pouquinho de tempo que tem para ensinar, pula, marcha, reteté, fala em línguas e assim vai. E os mais tradicionais, um pouquinho de tempo que tem, é dizer, seja fiel, traga todo o seu dízimo da lei, Malaquias 3:10, Mateus 23:23, traga todo o seu dízimo à casa do Senhor, a Jerusalém. Seria assim, no literalismo da palavra, ok? Então, mas não ensina isso. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo vindouro que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Pastor, como é que o Senhor, me fizeram essa pergunta, como é que o Senhor aprende isso? Pesquisando, deixando. Primeira coisa, você tem que abandonar a placa da sua igreja. Não valorize a placa da sua igreja a um ponto de você desvalorizar as escrituras, a revelação. Não valorize. Não seja tão obediente, tão temente ao pastor presidente. Pastor presidente, paletó e gravata da instituição tal. Olha, você faz isso, você não congrega nisso, não assista ali aquele programa, aquele vídeo do canal Graça Revelada, do pastor Van, porque ali só tem heresia. É isso que você tem aprendido aqui? Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Não. A respeito do qual estamos falando. Olha só. Isso é Hebreus 2:5. Agora, vamos ver a igreja
provando do mundo vindouro. Se esse mundo vindouro aqui fosse para ano 2.500, 3.000 anos, ou só fosse acontecer ou se manifestar nos nossos dias, terá uma grande contradição no que diz Hebreus, capítulo de número 6, olha só a contradição que teria aqui. Capítulo número 6, versículo 4 e o versículo de número 5. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provar o dom celestial, mundo vindouro, iluminados, mundo vindouro, nova dispensação, dom celestial, mundo vindouro, nova dispensação, tornarem-se participantes do Espírito Santo, mundo vindouro, nova dispensação. 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus, mundo vindouro, nova dispensação. E os poderes da era que há de vir, mundo vindouro, nova dispensação. Eles, a igreja de Pedro, de Paulo, de João e de Tiago, eles estavam provando já do mundo vindouro. Não é uma coisa que ia acontecer, né, como ensina, né, a religião evangélica. Não. O mundo vindouro, eles já estavam experimentando, já estavam provando. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. A era que há de vir quitar, liquidar a era, o mundo passado, o mundo dos judeus, e você vai saber o que é isso, que é a lei, ok? O mundo passado, a dispensação que estava findando era a dispensação mosaica, e eles estavam provando o mundo que há de vir, que era o mundo, que era o reino de Cristo, o poder de Cristo, o poder espiritual, o mundo espiritual, o reino espiritual, os poderes do Espírito de Cristo, que estava sendo manifestado já naquela época, ok? Então, eles provaram, experimentaram, né, o mundo vindouro. Agora, Jesus e os discípulos vivenciaram, viram, provaram os acontecimentos dos últimos dias daquele aion, daquela era. Eles provaram os últimos acontecimentos daquele aion ou daquela era, da antiga dispensação mosaica ou mundo mosaico. Então os discípulos, eles vivenciaram, provaram, viram os acontecimentos dos últimos dias, lá para eles, dos últimos dias, daquele aion, daquela era passada, né? Da antiga dispensação mosaica ou do mundo judaico. Ou seja, a antiga dispensação, agora pare aí, segura aí, não conversa agora, certo? Não se distrai a mente não, que agora é muito importante esse detalhe aqui. A antiga dispensação, o mundo mosaico, sistema de lei, de ordenanças, de cerimônias, de sacrifícios, de Páscoa, ceia, de batismo com água, de dízimo, de lava-pé, de todas as ordenanças da lei que a religião evangélica ressuscitou e pratica dentro dos templos. Se ligue aí, crente. Tudo isso, essa dispensação antiga na lei, nas ordenanças, então tudo isto, Paulo chama de coisas abaláveis. Olha só, olhe aonde nós vamos entrar agora. Paulo chama de coisas passageiras, coisas abaláveis. Vamos ver isso aonde, pastor? Hebreus, capítulo de número 12,
Olha o versículo 26 e 27. Olha só. Coisas abaláveis. Que são coisas abaláveis? A antiga dispensação, o antigo Aion, o antigo mundo judaico, de sacrifícios, ordenanças, obediência à lei. Aquilo Paulo chama de coisas abaláveis. Por que abaláveis, pastor? Porque Deus estava sacudindo para que ele passasse, caísse e passasse, acabasse aquele mundo. Ok? Vamos ler para a gente entender. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Se preocupe não que Deus não vai derrubar a terra e o céu, não. Isso aqui é um sentido figurado. Certo? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda uma vez. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. 2 pontos. Abre aspas. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Olha o 27, As palavras, abre aspas, ainda uma vez, indicam a remoção. Não é abalar com um tufão, um vulcão, um terremoto, não é abalar, como diz o sistema evangélico, não é abalar com um meteoro, não. Olha só o que diz. Ele responde o que é um abalar. As palavras, abre aspas, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, o que é que pode ser abalado? Coisas criadas. Que coisas criadas? De forma que permaneça o que não pode ser abalado. Entenda aqui o mistério. Entenda o mistério. As palavras, ainda uma vez, do versículo 26, indicam a remoção. Ele vai remover do que pode ser abalado. Removido. O que pode ser abalado tem que ser removido. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. E o que é que não pode ser abalado? O que é que vai permanecer? O que é que ele vai retirar um e vai deixar o outro? O que é que um tem que passar e o outro tem que surgir? O que é que um tem que ser abalado, tem que sumir e o outro tem que aparecer para sempre? É isso aqui, ó. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O que é que não é inabalável? O reino de Cristo. O que é abalável? Sistema religioso mosaico, criado pelo homem. Lei vai passar, ou estava passando, ou passou, perdão, para eles lá, estava passando, ok? Nós já recebemos o reino. Nós não estamos mais no que é abalável. Nós estamos no inabalável, no reino. Ou você não está no reino? Você que é crente, você que se diz ser lavado, remido, né, pelo sangue de Jesus, você diz que é cidadão do céu, que foi escolhido. Você está no que é abalável, nas ordenanças de Moisés, servindo a Moisés, ou você já está no inabalável? Eu estou no inabalável. Eu estou no reino de Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus por isso. Então, a antiga dispensação mosaica, ou o mundo judaico, são coisas abaláveis. Coisas abaláveis. Naquela dispensação, tinha que passar. Ok? Tudo daquela dispensação era abalável e tinha que acabar. Tinha que ser esquecido. Por quê? Porque o reino já estava em evidência inabalável. Portanto, leia de novo.
Portanto, já que estamos recebendo um reino, nós estamos, Paulo, Pedro, João, Tiago, Mateus, Lucas, ok? Timóteo e outros, os discípulos, e a igreja da época de Pedro, de Paulo e de João, já que estamos recebendo. Nós não, essa linguagem não é para o dia de hoje. Esta linguagem foi para eles. Quem escreveu a carta aos Hebreus, que nós afirmamos que seja Paulo, certo? Estava dizendo, nós estamos recebendo um reino inabalável. Reino inabalável, ok? Muito bem. Ou seja, o mundo judaico, as coisas abaláveis estava passando, certo? Que era aquele aion, aquele mundo, aquela era, aquela dispensação abalável de leis, né? De ordenanças, de dízimos, né? Estava passando. Não, agora é oferta voluntária. Você dá voluntariamente, você contribui sem o peso da consciência, a cobrança. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Malaquias 3:10. Abalável. Voluntariedade do reino espiritual inabalável. Oh, glória a Jesus. Então, o que é uma dispensação, pastor? Propriamente dita. Agora vamos entrar na dispensação. Muito bem. Dispensação vem do termo grego oikonomia. Oikonomia. Dispensação vem do termo grego oikonomia, que é um substantivo feminino para mordomia, administração, ofício, certo? Ele traz como palavra principal, ele traz isso aqui, administração, ofício ou mordomia. Vamos ver isso aqui, Efésios, vamos ver agora o que é uma dispensação. Uma dispensação. Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1 e o versículo de número 10. Olha só. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação na plenitude dos tempos, ok? Dispensação. Agora, entenda o seguinte, nos textos em Efésios, capítulo 1, versículo 10, capítulo 3 de Efésios, versículo 9, 1 Timóteo 1, 4, Paulo usa o mesmo termo grego, oikonomia, para se referir a um plano. Dispensação é um plano de salvação, um plano organizado, um esquema, um plano divino de trazer salvação à humanidade no decurso da história. Dispensação é isso. Oikonomia refere-se a um plano de salvação que estava oculto em Deus. Oculto em Deus, ok? Então, era um plano divino, a dispensação que estava chegando, que foi manifestado na revelação a Paulo, o apóstolo do gentil, o doutor e mestre em escatologia, né, para os gentios. Então, este plano, esta dispensação estava oculta em Deus e foi manifestado no finalzinho da antiga dispensação mosaica. Entenda aí. Então, plano de Deus, plano de salvação, né, organizado, um plano divino de trazer salvação à humanidade no decurso da história. Isso se manifestou no novo mundo, na nova era. Este plano chama-se dispensação. Então, um plano de Deus chama-se dispensação. Vamos ver isso aqui.
Olha só que grandeza. Ainda em Efésios, capítulo 3, versículo 9. Olha só. E esclarecer a todos a administração, dispensação deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A esclarecer a todos a administração, a dispensação, a nova era, o novo mundo, ok? O novo plano de Deus. Um novo plano de Deus. O antigo plano de Deus mosaico estava passando. Estava no finalzinho já. Em 70 morreu de uma vez. Apagou. Fulminou. E o plano de Deus estava surgindo. Esta administração deste mistério. E Paulo vai revelar que mistério é esse. Que dispensação é esta? Certo? No decurso da história, este plano chama-se dispensação. O plano de Deus que seria executado na nova dispensação. E vamos ver o que é aqui agora. Olha só, que plano é esse? Que plano maravilhoso foi esse? 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 4. Olha o plano aqui. E que deixem de dar atenção a mitos, a genealogias. Paulo diz, deixa isso para lá. Existe um plano superior. E que deixem de dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, o plano de Deus. Que plano é esse na nova dispensação? Está aqui, ó, que é pela fé. Isto é, nova, aleluia, dispensação, um plano, um projeto de Deus que estava sendo executado pela fé. Estava oculto isso aqui, este plano, esta dispensação. E Deus agora apresenta Paulo e diz, olha, chega, não é mais, vocês não vão mais me servir pela antiga dispensação, pelo projeto que eu derramei em Moisés. Não, agora é pela nova dispensação. O que? A fé. A fé. Já não preciso mais de oblações, já não preciso de cerimônias, já não preciso de rituais, já não preciso mais dessas coisas que Moisés ofereceu a vocês. Não, agora a fé, que é um dom de Deus. Este foi o plano de Deus a ser executado. Este chama-se nova dispensação. Um projeto, um plano de Deus que estava oculto em Deus e foi manifestado em Cristo Jesus, manifestado em Paulo e manifestado no meu e no teu coração, a fé. A fé. Este é o plano de Deus. E que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. A obra de Deus aqui é o plano. É a nova dispensação. Ok? Podemos ver isto que é tão verdade ainda em Efésios. Olha só. Efésios 2, 8 e 9. Quero, pois, que os homens... Efésios capítulo 2, 8 e o 9. Pois vocês são salvos pela graça. Este foi o novo plano de Deus, a nova dispensação no mundo vindouro. Pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por meio das obras de Moisés, pela lei. Mas não, para que ninguém se glorie. Olha só. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo dízimo, não. Batismo das águas? Não. A oferta gorda? Não. Guardar o sábado? Também não. Oh, aleluia. O jejum, consagração no jejum? Não. Versículo 8.
Pois vocês são salvos na nova dispensação, no novo mundo, na nova era, certo? No novo aion, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então, a velha dispensação, ou plano de Deus estabelecido a Israel por intermédio de Moisés, através de cerimônias, sacrifícios, ordenanças, estava prestes a ser removido. Este mundo, este sistema religioso mosaico, estava com os dias contados. Você sabia disso? Que o sistema religioso de Moisés, de ofertas, de sacrifícios, de ordenanças, estava com os dias contadinhos já, que eles já estavam no final daquele aion, daquela era, daquela dispensação, a dispensação de Moisés, capítulo 7, versículo 12. Olha só, capítulo 7, versículo 12 diz: pois quando há mudança de sacerdócio, Jesus agora é o nosso sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei para graça, de ordenanças, sacrifícios, né? Oferendas e outras coisas, todos os tipos de sacrifícios. Agora mudou, não é mais por sacrifício, é por fé. Capítulo 12 de Hebreus, estou já concluindo, capítulo 12 de Hebreus, versículo 26, 27, olha só. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. 27. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, a lei, sacrifícios, ordenanças, oferenda e tudo mais. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. E o que é que não pode ser abalado? Portanto, já que estamos a receber um reino inabalável. O reino é inabalável. O reino de Cristo é inabalável. Ok? Então, nós vamos... Olha que maravilha de versículo. Hebreus é graça pura. Hebreus é graça pura. Portanto, já que estamos recebendo um reino, uma nova dispensação, um novo mundo. Lembra que o mundo, quando Mateus 24:3, né? Vamos ver aqui, olha só, novo mundo. Mateus 24:3, rapidamente. Mateus 24:3, que ele diz, olha só. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, ou do fim do mundo. Do fim do mundo. Agora você sabe o que é o mundo. Agora você já descobriu nas Escrituras que fim do mundo é esse. Que mundo acabou? A antiga dispensação, a antiga era, o mundo mosaico, o sistema religioso de lei mosaica. Acabou-se, fulminou. E agora estamos em quê? No mundo inabalável. Lembra que esse mundo aqui era abalável. Era um sistema que se abalava. E Deus disse: eu vou remover. Porque o que vai durar para sempre é o reino de Cristo, é o reino eterno de Cristo Jesus. Amém? Então, o termo grego, voltando lá para Hebreus, capítulo 12, e o versículo de número, que diz que ia abalar. Então, o termo grego para remoção, vamos ver aqui, versículo, remoção, a palavra ainda uma vez indica remoção. Essa palavra aqui para remoção, o termo grego usado para remoção é metátesis. Metátesis. E o que significa metátesis, pastor? É um substantivo feminino usado para remoção,
transmudação. É um verbo, vem do verbo transmutar. Ou seja, a lei, as ordenanças, né? Este mundo de mosaico, este verbo metátesis, usado para remoção, transmudação, mudar de uma circunstância para outra, transformar ou transformar-se. Abolição. Deus estava abolindo a antiga dispensação. Aquele mundo estava sendo abolido de algo e substituição por outra coisa, certo? Seria uma abolição de algo e uma substituição por outra coisa. Ou seja, uma dispensação estava acabando ali no tempo deles, antes de 70, acabou em 70, e surgindo agora, né, o reino eterno de Cristo Jesus. O termo grego usado também para abalar, uma vez vou abalar, certo? Aqui, ó, aqui, usado para abalar, olha só. Aquele cuja outra voz abalou, então o termo grego usado para abalar é saleio, que é um verbo. Eu sacudo, eu abalo, eu agito, ok? Sacudir, balançar, agitar, no sentido metafórico da palavra. Aqui é um sentido metafórico ou figurado, certo? Este Hebreus 12, 26, 27, referindo-se a coisas prontas para cair. A antiga dispensação. O mundo de lei, o sistema de ordenança estava acabando. Aquela antiga dispensação estava acabando. E o que é que estava surgindo? A nova, o quê? O reino eterno, inabalável. Isto aqui estava passando, certo? Então, no sentido metafísico da palavra, né, de abalar, que Deus iria abalar, ou figurado, referindo-se a coisas prontas para cair, ou perecer, as coisas criadas. Uma linguagem simbólica dizendo que o fim da dispensação, antiga dispensação mosaica, ou sistema religioso judaico, estava com os seus dias contados. Entendeu o que é uma dispensação? Uma dispensação, que é um plano de Deus, ou seja, o primeiro plano, a antiga dispensação era por obras, méritos do homem. Apresente seus méritos à lei de Deus, à lei de Moisés, na lei de ordenanças. Agora, na nova dispensação, fé, sem obras humanas, sem mérito do homem, é dom de Deus, a fé que salva, sem nenhuma obra, sem batismo, sem ceia, sem guarda de sábado, sem guarda de lei, sem jejum, sem dízimo, sem nada. Só a fé em Cristo, naquele que morreu no madeiro e ressuscitou. É a fé que vence o mundo, é a vossa fé, né? Fé no Filho de Deus, a fé em Cristo Jesus. Amém? Espero que você tenha entendido. Dá um like, que vem mais alimento abençoado, vem coisa boa. Se inscreva no canal e manda ver, seja um semeador desse sistema do YouTube, né? Ora por mim, ora pelo seu irmão em Cristo Jesus. Amém? Então, que Deus continue nos abençoando e derramando sobre nós, sobre a igreja de Cristo, bênçãos sem medidas, como ele prometeu em Efésios 1:3. Amém? Para a glória do seu santo e poderoso nome.